Olá, eu sou o professor Eduardo. Vamos dar início à nossa quinta aula do curso de Eletricidade para Profissionais de Vendas. Nessa aula, o assunto abordado será a lei de Ohm e como as unidades elétricas se interrelacionam. Na prática, a lei de Ohm relaciona as principais grandezas elétricas que nós vimos até agora, que foram quatro, né? Tensão, corrente, resistência e potência. E nós vamos aprender a utilizar essas quatro unidades na análise dos nossos dispositivos consumidores elétricos. Para isso, nós vamos recorrer a um conjunto de 12 fórmulas. E como 12 fórmulas não é muito fácil de decorar, nós vamos utilizar o recurso desse disco, que é chamado disco da lei de Ohm, que é dividido em 4 quadrantes. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Aqui nesse disco, nós temos as quatro grandezas elétricas: a tensão, corrente, resistência e potência, onde a letra V maiúsculo representa tensão, I maiúsculo representa corrente, R maiúsculo representa resistência e o P maiúsculo representa potência. Então, desse primeiro quadrante aqui, eu tiro 3 fórmulas para eu calcular a corrente. No segundo quadrante, eu tiro mais 3 fórmulas para calcular a potência. Do terceiro quadrante, eu tiro 3 fórmulas para calcular a tensão. E do quarto quadrante, eu tiro mais 3 fórmulas para calcular a resistência, completando as 12 fórmulas. Aqui no primeiro quadrante, nós temos a primeira fórmula, I igual a raiz quadrada de P dividido por R. Essa fórmula que está transcrita para esse lado aqui. Ou seja, a corrente é igual a raiz quadrada da potência dividida pela resistência. A segunda fórmula é I igual a P dividido por V. Ou seja, a corrente é igual a potência dividida pela tensão. E a terceira fórmula, I igual a V sobre R, ou V dividido por R, né? Então, a corrente é igual a tensão dividida pela resistência. Estamos agora no segundo quadrante. No segundo quadrante, nós vamos tirar mais 3 fórmulas, dessa vez para cálculo da potência. Então, a primeira delas, P igual a V vezes I. Ou seja, a potência é igual a tensão multiplicado pela corrente. Segunda fórmula, P igual a V ao quadrado sobre R. Ou seja, a potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. E a terceira, P igual a I ao quadrado vezes R. Ou P igual a R vezes I ao quadrado, dá na mesma. A ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, a potência é igual ao produto da resistência pelo quadrado da corrente. Do terceiro quadrante, nós podemos extrair mais 3 fórmulas. A primeira delas, V igual a I vezes R, ou V igual a R vezes I, que é a mesma coisa, já que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a tensão é igual ao produto da resistência pela corrente. A segunda fórmula aqui desse quadrante é V igual a raiz quadrada do produto P vezes R, ou R vezes P. Então, a tensão é igual a raiz quadrada do produto resistência vezes potência. E, finalmente, V
é igual a P sobre I, ou seja, a tensão é igual a potência dividido pela corrente. Bom, finalmente nós chegamos ao quarto quadrante para completar as 12 fórmulas. Então, aqui no quarto quadrante são fórmulas para cálculo da resistência. A primeira delas, R é igual a P dividido por I ao quadrado. Ou seja, a resistência é igual a potência dividido pelo quadrado da corrente. Segunda fórmula, R igual a V sobre I. A resistência é igual a tensão dividido pela corrente. E, finalmente, R igual a V ao quadrado sobre P. Ou seja, a resistência é igual ao quadrado da tensão dividido pela potência. Então vamos agora colocar em prática a utilização dessas fórmulas que nós acabamos de ver, né? Então vamos começar com um probleminha bem simples aqui. Vamos pegar uma lâmpada que foi fabricada para funcionar em 220 volts e a potência dela é 100 watts. Essa aqui é uma lâmpada incandescente, coisa que tende a desaparecer, porque é o tipo mais antieconômico que existe de lâmpada, mas para o nosso exercício ela vai estar boa. Então, olha o enunciado do exercício aqui. Sobre uma lâmpada incandescente de 100 watts, que foi fabricada para funcionar em 220 volts, desejamos saber. Item A. Qual é a corrente que ela solicita da rede elétrica? Item B. Qual é a sua resistência elétrica? Então, para resolver esse problema, nós vamos pegar essa fórmula aqui, ó. I igual a P dividido por V, ou seja, a potência dividido pela tensão. Então, a potência é 100 watts e a tensão é 220 volts. Bom, para fazer essa continha, você pode fazer com qualquer operadora, qualquer calculadora, mesmo que seja só de 4 operações, né? Aqui eu vou usar a calculadora do Windows, tá? Estou usando a calculadora padrão, que é a calculadora mais simples, mas eu poderia usar a científica também. Mas nesse caso aqui, basta a padrão, que eu só preciso fazer uma conta de dividir, né? Então eu vou pegar 100 watts, vou dividir por 220 volts. Então 100 dividido por 220. Isso aqui dá igual, olha, isso aí dá uma dízima periódica. 0,45, 45, 45, tá? Bom, eu não preciso utilizar todos aqueles algarismos que a calculadora vai me dar depois da vírgula. Eu vou colocar apenas 4 casas depois da vírgula aqui, ó. Então, eu vou colocar 0,4545 ampere. Passando isso para miliamperes, eu ando com a vírgula 3 casas para a direita. Então, vai ficar 454,5 miliamperes. Para calcular a resistência, que é o item B, nós podemos utilizar essa fórmula aqui, R igual a V ao quadrado sobre P. Ou seja, a resistência vai ser igual a tensão ao quadrado, que é 220, né? Então 220 ao quadrado, dividido pela potência, que é 100 watts. Então 220 ao quadrado dividido por 100. Vamos ver como é que a gente faz isso na calculadora. Bom, então nós temos que pegar a tensão, que é 220, elevar essa tensão ao quadrado, aí eu vou aqui no x ao quadrado, aí eu elevo 220 ao quadrado. Se a sua calculadora não tiver essa função, você pode multiplicar 220 por 220, que aí você estará elevando ao quadrado. Vai dar isso aqui, 48.400. E agora nós vamos dividir por 100, né? Dividir por 100. Então, isso aqui vai dar
484 ohms. Bom, então o que é que a gente fez na calculadora? A gente pegou 220 e elevou ao quadrado, deu 48.400 e dividiu por 100, aí deu 484. Essa é a resistência da lâmpada, 484 ohms. Tá? Nós poderíamos ter utilizado também essa fórmula ou essa aqui, porque no item A gente tinha calculado o valor da corrente. Era só pegar a corrente e jogar nessa fórmula ou nessa fórmula aqui. Ó. Daria o mesmo resultado. Tá? Como eu peguei lá apenas 4 casas depois da vírgula, não daria exatamente os 484, mas daria um número bem próximo, mas por questão de arredondamento. Se eu pegar todas as casas que a calculadora me dá, aí dá exatinho os 484. Nosso segundo problema é muito parecido com o primeiro. Olha o enunciado dele aí. Sobre uma lâmpada incandescente de 100 watts que foi fabricada para funcionar em 127 volts, desejamos saber qual é a corrente que ela solicita da rede elétrica e qual é a sua resistência elétrica. Olha, o que mudou? Só que ao invés da tensão ser 220, agora ela é 127 volts, é uma tensão menor. Né? É quase metade. Né? Então, vamos ver como resolver esse problema. Vamos usar aquela mesma fórmula que nós usamos no problema anterior, né? I igual a P dividido por V. Então, o nosso P continua 100 watts, agora o nosso V é que mudou, ele é 127 volts. Então, vai dar esse aqui, 0,7874 ampere. Então, como a tensão é quase a metade, a corrente vai ser quase o dobro, 787,4 miliamperes. Tá? Então, para uma mesma potência, se você reduz a tensão, você vai precisar de uma corrente maior. Então, para calcular a resistência da lâmpada, nós vamos usar a fórmula R igual a V ao quadrado sobre P, onde o nosso V é 127, 127 ao quadrado dá 16.129, dividido por 100 dá 161,29. Veja que a resistência ficou quase 4 vezes menor do que a resistência da lâmpada do primeiro problema. E as duas são de 100 watts. A diferença é que uma foi fabricada para 220 volts e a outra foi fabricada para 127 volts. Olha uma situação, problema no problema 3, nós temos a seguinte situação. Se ligarmos a lâmpada do problema 2 em uma rede de 220 volts, ela se queimará. Por quê? Bom, vamos lembrar que a lâmpada do problema 2 era uma lâmpada de 100 watts que foi fabricada para 127 volts. Nós vamos ligá-la em 220, em vez de ligar em 127. Tá? Bom, a gente sabe da nossa vivência prática que quando a gente pega um aparelho que foi fabricado para 110 ou 127 e aí liga ele em 220, a não ser que ele seja de fonte automática, ele vai queimar. Né? Se ele foi fabricado para uma tensão única, que é de 127 volts, se eu ligar em 220, ele vai queimar. Tá? Pode até funcionar por algum tempinho curto e logo em seguida ser danificado. Mas uma lâmpada incandescente ela vai se queimar instantaneamente, em fração de segundo. Tá? Só precisamos analisar por quê. Vamos fazer uma análise matemática disso aí. Se eu calcular a resistência da lâmpada, como eu já calculei, né, eu sei que ela é de 161,29 ohms.
a lâmpada de 100 watts, que é fabricada para 127 volts. Então ela tem essa resistência aqui. Bom, agora ela foi fabricada para dissipar uma potência de 100 watts. Tá? Ela pode dissipar até uns 10% acima disso, né? E não queimar. Vamos ver nessa situação. Então, ao invés de 127 volts, nós vamos ter 220 aplicado a ela. A resistência dela é a mesma. Tá? Então, 220 ao quadrado dividido por 161,29. Isso dá 300,08 watts. Ela foi feita para dissipar 100 watts, vai ter que dissipar uma potência 3 vezes maior. Ou seja, vai produzir 3 vezes mais calor e ela não vai suportar. Por isso ela vai se queimar em fração de segundo. Tá? E a corrente, que é a potência dividida pela tensão, né, que deveria ser 787,4 miliamperes, tá? Isso se ela estiver ligada em 127 volts, mas como ela vai estar ligada em 220, vai dissipar 300 watts em 220, vai dar uma corrente de 1,364 amperes, que é quase o dobro dessa corrente aqui, ó. Ela suportaria no máximo uns 10% acima, tá? Então, por isso, ela vai queimar muito rapidinho, porque isso aqui é muito maior do que 10%, né? Esse valor aqui é muito maior que 10%. Bom, a gente começou a ver a utilidade da aplicação dessas 12 fórmulas aí. E quem trabalhar com eletricidade vai ter que conviver com isso aí para o resto da vida. Tá? Bom, esse assunto é bastante extenso, não dá para ser explorado só nessa aula, por isso nós vamos continuar fazendo exercícios para melhor compreensão de vocês na próxima aula. O assunto não se esgota aqui. Me despeço de vocês nessa aula 5. Lembrando que esse assunto não está esgotado, nós vamos continuar com mais exercícios, mais exemplos resolvidos na próxima aula, aula 6, tá? E convido você, se você que é da área de vendas, se você deseja trabalhar com vendas em energia solar fotovoltaica e mercado livre de energia, faça contato com a gente. Teremos o máximo prazer em te apresentar esse promissor mercado de trabalho, tá? E você terá todo o treinamento, mesmo que você não tenha familiaridade com a área, tá? Você terá o treinamento para ingressar nela e esse curso vai te ajudar bastante, tá? Então aguardo vocês na aula 6.